Qual China presenciou? Seria a vasta extensão de 9 milhões e 600 mil ou o ímpeto de 3 milhões de quilômetros quadrados? É a Terra onde as 4 estações se alternam ou uma sinfonia executada pelo gelo e pelo fogo? Como um pássaro, deixe o solo e suba aos céus. O resultado superará sua imaginação. Viajaremos a locais inacessíveis. Contemplar maravilhas de grandes altitudes. Do alto veremos nossa terra de cada dia. As paisagens mais familiares também se transformarão. Do mundo ao nosso redor aos lares distantes. Da geografia natural à história humana. Voo de 50 minutos, experiência extrema e inédita. A partir de agora, junte-se a nós para uma jornada pelos céus. Qinghai está no norte do Planalto Qinghai-Tibete. No sul nascem as nascentes dos 3 rios, Yangtze, Rio Amarelo e Lancang. A oeste situa-se a árida bacia de Kaidong e a leste conecta-se com o Planalto de Loess. A jornada em Qinghai começa em um grande lago. Ao longo de um pequeno rio, testemunharemos o passado e o presente do grande lago, seguiremos a aventura de peixes resilientes e, por fim, iremos para as estepes em busca de um lugar distante. Esta fenda, de apenas 2 metros de largura, pretende rasgar mais de 4.000 quilômetros quadrados de vasta camada de gelo. O lago Qinghai passa mais de 3 meses por ano neste estado de congelamento. Assim que esta fenda surge, ela anuncia o retorno do lago à sua forma familiar. A província de Qinghai é nomeada em homenagem ao lago. Antigamente, o lago Qinghai fluía para leste ao longo deste leito de rio até o Rio Amarelo. 130 mil anos atrás, as montanhas a leste do lago começaram a se erguer, bloqueando finalmente o curso do rio. Inevitavelmente, o rio reverteu seu curso, retornando ao lago Qinghai. Desde então, o lago Qinghai passou a receber apenas afluentes, sem escoamento. Este lago de água doce se transformou no maior lago salgado interior da China. A maioria das espécies de peixes no lago foi eliminada, só uma se adaptou tenazmente. O peixe amarelo do lago Qinghai, carpa do Rio Amarelo, perdeu escamas em milhares de anos de evolução, permitindo a excreção desimpedida de sal e substâncias alcalinas. Embora vivam em água salgada, elas ainda mantêm os hábitos de peixes de água doce, necessitando retornar ao curso superior do rio, seu local de nascimento, para desovar. É mais uma jornada de seleção natural. Peixes amarelos acima de 150 gramas ousam ir contra a corrente. O lago Qinghai, situado em Planalto, leva no mínimo 4 anos para atingir esse peso. No verão, o nível da água do rio oscila rapidamente, transformando corredeiras em cardumes rasos em instantes.
Moradores, notando desnível no rio, criaram plataformas em degraus para facilitar a passagem dos peixes amarelos. Mas gaivotas de cabeça marrom astutas também acharam o local. O verão é a melhor época para elas se alimentarem. Os peixes amarelos devem agir de surpresa. A menor hesitação será energia para gaivotas de cabeça marrom no inverno. Apenas os peixes amarelos mais robustos conseguirão completar esta jornada vital. Todos os anos, as vastas águas do lago Qinghai atraem um grupo de visitantes alados. Alguns deles até acabaram de atravessar as montanhas do Himalaia. Nessas condições, ser pai ou mãe é difícil, pois alguns filhotes ainda são ovos e outros quase da altura dos pais. Os pássaros chilreiam. São grandes comilões, mas sem pressa. A comida aqui é abundante e todos poderão se saciar. Não se engane, esta ave, ao abrir as asas, não está buscando um abraço. Sua plumagem escura age como um traje de mergulho, permitindo-lhes nadar com agilidade debaixo d'água. Essa adaptação exige que sequem as penas ao sol. Todos os anos, pelo menos 300 mil aves aquáticas vêm passar o verão no lago Qinghai. Fruto dos esforços de proteção locais. Estrada submersa, antigo acesso à área cênica da Ilha dos Pássaros. Para proteger aves migratórias, autoridades fecharam a área à visitação. Com o tempo, a natureza gradualmente substituiu os vestígios humanos. Ao se retirarem, as pessoas demonstram seu profundo respeito por essas criaturas. Às margens do lago Qinghai, a terra é vasta e imponente. Em 1958, a margem norte recebeu muitos colonos. Sua missão era desenvolver a bomba atômica. Camuflaram oficinas como abrigos subterrâneos, cobrindo-as com gramado. Enganavam satélites espiões avançados da época. Esposas escreviam cartas aos maridos, redirecionadas por endereço em Pequim. Os maridos recebiam as correspondências da capital, sem saber que estavam a apenas uma parede de distância de suas esposas. Esforços anônimos de muitos culminaram em um estrondo monumental em 1964. Às 15 horas do dia 16 de outubro de 1964, a primeira bomba atômica da China irrompeu com um estrondo ensurdecedor. Entre eles estavam alguns nomes ilustres e dezenas de milhares de pessoas comuns. No auge de sua juventude, eles se dirigiram às margens desoladas do lago Qinghai. Ao voltarem, a maioria já tinha cabelos grisalhos nas têmporas. Aquela grandiosa empreitada foi concretizada pela união de inúmeras pessoas comuns. Na próxima jornada, testemunharemos o nascimento de um grande rio. Descendo o rio, testemunharemos o renascimento de uma cidade no vale. Finalmente, participaremos das alegres celebrações do povo do Planalto. Por pelo menos mais de 2000 anos, os chineses têm procurado a nascente do rio Yangtze.
Somente em 13 de janeiro de 1978, a Comissão de Recursos Hídricos do Yangtze finalmente determinou que o rio nascia da montanha nevada diante de nós, o Jeladandong. Diante de um rio tão grandioso, os chineses sempre souberam que ele fluía para o leste, desaguando no mar, e sempre desejaram contemplar sua forma original. A sudoeste de Jeladandong, um vale revela uma diminuição gradual na altitude, e as variações de temperatura imprimem texturas turbulentas até mesmo nas mais planas geleiras. Com redução de altitude, geleiras incapazes de persistir revelam água cintilante nas extremidades. Esta talvez seja a aparência da primeira gota d'água do rio Yangtze. Por 10.000 anos, essas águas de degelo fluíram incessantemente, serpenteando e se encontrando repetidamente no Planalto. Assim, um grande rio nasceu, iniciando sua jornada de milhares de quilômetros. Anualmente, de maio a setembro, as monções do sul da Ásia trazem chuvas abundantes para esta região ao norte das montanhas Tanggula. Parte dessas precipitações segue para o rio Yangtze, enquanto outra parte se dirige ao rio Lancang. O Planalto úmido esconde uma vida abundante. Na pradaria recém-coberta de neve, um felino aparece diante de nós. Este leopardo das neves provavelmente acabou de fazer uma grande refeição e agora relaxa seu corpo preguiçoso sob o sol. O leopardo das neves, uma das criaturas misteriosas do Planalto, afastado dos humanos, tem sido um predador raramente visto no topo da cadeia alimentar nas últimas décadas. Em 2022, 101 leopardos das neves foram monitorados nesta área, indicando a estabilidade exemplar do ecossistema local. Essa mudança deve-se à criação do Parque Nacional de Zhangjiahuan. Para os seres humanos, este é um lugar perigoso e desconhecido.
Todos se instalaram no novo lar. Muitas das pessoas que realizaram este milagre não vinham do Planalto. Silenciosamente, suportaram o fardo e, ao revitalizar a cidade, partiram sem alarde. Um milagre do Planalto conectou o laço de solidariedade entre compatriotas em vastas terras. 好的，观众们，现在我们看到的是玉树赛马会的比赛现场，可以看到看台上已经坐满了观众，大家热情十分高。Diferença entre segundo e primeiro diminui. Os três atletas cruzaram a chegada quase juntos. Os Jogos do Planalto exigem que só o trabalho diário produtivo vá à competição. Levantamento de peso não usa barras. Sacos de areia de rotina cheios até 200 quilos. Quem levantar isso será o campeão de força. Para cavalos de andadura, velocidade é importante, mas beleza é mais crucial. Os atletas estão muito preocupados se choverá antes da competição, pois se ficarem cheios de lama, perderão a elegância. A alegria é inerente à personalidade do Planalto. Não muito longe, o rio Yangtze emerge da província de Qinghai. Deixando o Planalto, o rio leva consigo alegria e bênçãos, fluindo vigorosamente para o leste. Kekexili é área desabitada. Os iaques selvagens daqui são muito fortes. Antílopes tibetanos migram após parir, sempre alertas aos lobos da pradaria durante a jornada. Kekexili possui muitas cores diferentes. O azul representa os lagos. A área desabitada tem a maior concentração de lagos do país. No entanto, a maioria deles são lagos salgados com alta salinidade, impróprios para consumo. A terra avermelhada de Kekexili possui ferro depositado em sua formação. Esse tipo de solo é muito infértil. Somente no verão uma vegetação esparsa consegue brotar. Para os seres humanos, esta região inóspita é difícil de sobreviver, mas outras formas de vida encontraram seus próprios caminhos. Visto de cima, o iaque selvagem parece pequeno. Na realidade, seus ombros são mais altos que os de um homem adulto, e sua força imensa é capaz de derrubar um jipe com facilidade. Embora seu porte colossal lhes garanta poucos predadores naturais no Planalto, o peso de seus corpos torna-se um fardo para a sobrevivência. O Planalto oferece aos iaques selvagens apenas grama com menos de 15 centímetros de altura, o que os obriga a mover-se constantemente para se alimentar. Pouco movimento é fome certa. Para se adaptar ao baixo oxigênio do Planalto, os iaques selvagens desenvolveram órgãos robustos, permitindo que uma única e profunda respiração supra as necessidades de seus corpos. Neste Planalto, a adaptação é a lição mais crucial para a sobrevivência.
Todo verão, antílopes tibetanas fêmeas viajam a locais fixos para dar à luz e, após o parto, retornam imediatamente aos pastos de inverno, a centenas de quilômetros. Os predadores do deserto conhecem bem essa rota migratória, o que torna os filhotes presas fáceis. Para sobreviver, os filhotes devem aprender a se levantar em 10 minutos após o nascimento, correr em 30 minutos e, em seguida, seguir as mães em sua longa jornada, passo a passo. Os lobos são um dos principais predadores da antílope tibetana. No entanto, este lobo foi descoberto e a perseguição é inevitável. Anos de evolução deram às antílopes tibetanas corações maiores e robustos, permitindo-lhes correr a 80 km por hora por mais de uma hora. Este lobo já não tem chances e talvez nem consiga sobreviver até a próxima caçada. Este planalto trata todos os animais da mesma forma. O urso pardo sabe que sua velocidade é inferior, por isso, astutamente, ele opta por presas menores. Ou ele salta nos rios para pescar, ou vasculha os campos em busca de tocas de ocotona.
Mas o vento que se recusa a parar continua a soprar. Por isso, nos dias vindouros, essas baleias diminuirão lentamente, até se tornarem uma nova planície. Este lugar nunca rejeita qualquer imaginação. Entre esses Yardans, há uma formação que se assemelha muito a Marte. Alguns trouxeram itens para simular um acampamento marciano. Para criar um efeito semelhante, às vezes são necessárias apenas 2 pás. Se não quiserem se divertir dessa forma, podem também, sob o mesmo sol, capturar suas próprias cenas grandiosas de Marte. Na bacia de Kaidan, o grande mar de outrora recuou silenciosamente, mas até hoje seus vestígios persistem. Por exemplo, estas são as linhas costeiras de areia branca. Mas elas não são areia e sim rocha. O mar que não partiu é hoje o Lago Salgado. A alta salinidade da água a torna imprópria para ondas. Por isso, aqui frequentemente se vêem 2 céus. Um deles está no alto, enquanto o outro se esconde no espelho da terra. Assim, ao navegar por aqui, pode-se sem querer adentrar as nuvens. Antigamente, o sal de Shaka era transportado para fora do lago, salgado por esta estreita linha férrea. Pessoas curvadas colhiam sal dos 2 lados. Mais tarde, as minas de sal viraram paisagens que lembram a jade. É possível até distinguir diversas tonalidades de verde. O pequeno trem aposentou-se honrosamente no final do século passado e um novo trem assumiu a função, levando turistas às profundezas do Lago Salgado. Nos vestígios do mar, eles imaginam aquele oceano primordial. Eles imaginam que todos sempre se maravilham ao ver esta terra. É preciso primeiro entender seu temperamento. Com reverência é possível colher seus frutos. No deserto de Gobi, na bacia de Kaidan, embora impróprio para humanos, vestígios de vida foram preservados. Após fundação, China tinha grave escassez de recursos. Em 1955, geólogos vieram a este local, convictos de que a bacia, com 30 milhões de anos de sedimentos, continha petróleo. Um ano depois, jovens de todas as partes do país se reuniram ali, e assim, o nome Lengu surgiu no mapa da China. Eles talvez enviassem, deste banco, seus salários aos pais distantes. Eles namoravam nesta sala de cinema. Seus filhos aprenderam a construir vidas e comunidades aqui. Pessoas de todas as partes do país se tornaram vizinhos, colegas e parentes nesta pequena e desolada cidade.
Naquela época, a China possuía 4 grandes campos de petróleo e Lengu era um deles. Depois que esses extratores de petróleo partiram, todos os vestígios de suas vidas passadas permaneceram para sempre nesta terra. Adeus. 再见，再见。再见。再见。柴达木盆地东北，这里的每一面镜子都是太阳的粉丝。Eles perseguem o Sol com ângulos precisos em diferentes momentos do dia. Em seguida, eles projetam de forma organizada a energia solar na torre central. Telinga tem uma média de 3.200 horas de luz solar por ano. Resposta: a temperatura do material perto da torre é elevada para 700 graus Celsius através de 27.135 espelhos heliostáticos. Contagem de caracteres: 114. Asterisco, asterisco, observações, asterisco, asterisco. Asterisco mantive todos os números e unidades por extenso para garantir a compatibilidade com o TTS. Asterisco mantive o sentido original da frase e a fluidez. Asterisco consegui resumir a frase para menos de 117 caracteres. O calor na base da torre será convertido em energia elétrica para 80.000 famílias. Qinghai, priorizando a sustentabilidade, busca ser polo nacional de energia limpa. A intensa luz solar de Kaidong também pode impulsionar a sua vida. Estrada elevada cruza o Vale do Rio e as montanhas Kunlun. Pontes criam caminhos em permafrost. Finalmente, a rota da ferrovia segue para as montanhas Tangula, alcançando o ponto mais alto do mundo. Uma tempestade de monções assola o Planalto sob nuvens escuras. Imponentes montanhas Kunlun se escondem nas nuvens escuras. Após 26 anos, concluiu-se em 1984 a primeira fase da ferrovia Qinghai-Tibete. Montanhas Kunlun bloqueavam o caminho como uma imponente muralha. O vasto planalto atrás dessas montanhas apresentava dificuldades inéditas na história da construção ferroviária humana. Há sempre mais soluções que problemas. A segunda fase da ferrovia Qinghai-Tibete, iniciada em 2001, com 1.142 quilômetros, era 40% mais longa que a primeira fase, mas foi concluída em menos de 5 anos. As montanhas Kunlun eram majestosas, imponentes, com quase 6.000 metros de altitude média e 130 quilômetros de largura. Atravessá-las diretamente era quase impossível. Entretanto, mesmo as montanhas mais altas são frequentemente acompanhadas por rios. Vales de rios suaves guiaram a ferrovia Qinghai-Tibete pelas montanhas Kunlun. Tarefa: abrir caminhos em montanhas e pontes em águas. Ao construir esses pilares de ponte, 4 fornos eram acesos em seu interior, do topo à base. O concreto dos pilares devia ficar acima de 15 graus Celsius até solidificar. Aqui, o inverno tem temperaturas geralmente abaixo de menos 35 graus Celsius. Trabalhadores da construção queimaram mais de 3.000 toneladas de carvão para aquecer esta grande ponte. No Planalto, este projeto de engenharia era muito desafiador. A 3.600 metros, construtores enfrentavam frio extremo, baixa pressão e falta de oxigênio. Os desafios são nevascas, radiação ultravioleta forte e terremotos.
800 trabalhadores ferroviários levaram 20 meses para erguer a ponte mais alta do condado de Kinzhang. A ferrovia, após as montanhas Kunlun, foi erguida sobre permafrost. Permafrost é rocha e solo com gelo. O gelo diminui de volume ao virar água e a água se expande ao congelar. Essas variações do permafrost são, portanto, fatais. Quando diversas condições de permafrost se unem, é difícil prever quando ocorrerá expansão, contração ou até mesmo deformação. A grande ponte de Qingshui se estende por 11,7 quilômetros, com um pilar a cada 8 metros, totalizando 1.367 pilares até sua conclusão. Solução dos pesquisadores para permafrost complexo. Trocar estradas por pontes. O nome Montanha Fenghu se deve ao seu corpo avermelhado, que parece ter sido queimado por fogo inúmeras vezes. O local é muito frio, com 8 meses de estação gelada ao ano. No entanto, para os construtores da ferrovia Kinzhang, o frio pode ser um aliado, pois a maior preocupação é o calor. Esta área de permafrost existe há pelo menos 10.000 anos, com locais compostos por metade solo e metade gelo. Se ele derreter, pode causar rachaduras nos túneis. Construir túneis nessas condições é um desafio imenso, sem precedentes ou experiência mundial para se basear. Apesar dos desafios, o túnel da montanha Fenghu foi concluído 8 meses antes. O sucesso deles vem de 1960 e não foi instantâneo. Pesquisadores ferroviários chineses passaram 40 anos no frio extremo, coletando 12 milhões de dados. Isso permitiu resolver desafios globais como o isolamento térmico de túneis e o resfriamento de bases. Hoje, os trens conseguem atravessar este solo congelado com estabilidade, pois sob os trilhos repousa o sólido alicerce construído pelo esforço e pela perseverança de gerações de pesquisadores. Dessa forma, ponte após ponte e túnel após túnel, a ferrovia foi finalmente estendida até o ponto de maior altitude ferroviária do mundo, o Passo de Tangula. Ao atravessá-lo, chega-se ao Tibete. Nesta etapa final, iremos ao Mar das Estrelas para ver a origem do Rio Amarelo e buscar suas antigas geleiras. Antes de nos despedirmos de Qinghai, seguiremos para o leste. A montanha Bayankala não está entre as 5 grandes montanhas da China, nem entre as montanhas sagradas do budismo e do taoísmo. E sua altura não a coloca entre as 10 montanhas mais altas da China. Mas isso não diminui sua grandiosidade. Voando sobre sua face norte, avistamos pontos dispersos. O Rio Amarelo serpenteia ao longo da base da montanha Bayankala, e ao alcançar seu pico principal, Niembuyuzi, antigas geleiras descem dos 5.369 metros de altitude.
Ao longo de muito tempo, por onde as geleiras passavam, os vales eram polidos por detritos e as rochas eram arrastadas por seus corpos. Ao ver a terra esburacada por sua própria ação, a geleira a preenchia com água de degelo. Assim, diversos lagos se formaram nesses vales. A montanha Bayankala distribui parte da água do degelo para o rio Yangtze e outra parte para o rio Amarelo. Na jornada ao oceano, o rio Amarelo absorve toda a água que encontra. Para se fortalecer, é preciso ter uma vasta amplitude. Nas montanhas Qilian, o degelo de geleiras e a chuva formam rios. Em seu caminho para o rio Amarelo, esses rios criam vastas regiões agrícolas para a humanidade. Todo julho, a paisagem de Manyuan revela duas cores distintas. O amarelo é das flores de couza e o verde é da cevada de terras altas. A couza, com flores e folhas, enriquece a fertilidade do solo. A cevada de altitude perde poucas folhas e nutre menos o solo. Alternar o cultivo não esgota a fertilidade do solo, ao contrário, pode até aprimorá-la. Os apicultores itinerantes partiram do leste há alguns meses. Eles viajam com suas abelhas, seguindo o ritmo das florações. Colmeias muito próximas desorientam zangões. Zangões perdidos podem gerar conflito com guardiãs. É preciso cautela para evitar se ferir acidentalmente. Após 3 semanas, os apicultores carregam as colmeias nos veículos, prosseguindo para o oeste. Lá, as flores estão prestes a desabrochar. Xining, capital de Qinghai, é uma região com paisagens exuberantes, rica em água e vegetação, onde a vida urbana desde a antiguidade. A cidade entre Qinlong a leste e as regiões ocidentais a oeste é um centro vital para embaixadores e comerciantes. Neste local, estranhos pausam, se aproximam e com o tempo tornam-se amigos. Ao longo de milhares de anos, pessoas de diversas etnias consideraram este lugar o seu lar comum. Até hoje, este lugar continua a receber seus seguidores. Viajando para o oeste daqui, é possível ver os melhores ciclistas do mundo correndo ao redor do Grande Lago. Também é possível visitar um antigo templo. Continuando para o oeste, a estrada se estende pelo deserto de Gobi. Se você seguir para o sudoeste, encontrará o rio Amarelo novamente. Aos pés de Longjiang, o rio Amarelo corre profunda e lentamente. 242 quilômetros depois, o rio Amarelo deixa Qinghai. A clareza e a calma que o rio exibe agora são a sua própria essência, forjada nos antigos glaciares, nas majestosas montanhas nevadas e em seus inúmeros pontos de origem. Embora, neste momento, este grande rio ainda não exiba ondas largas,
nem o perfume das flores de arroz em suas margens. Cada grão de areia e pedra testemunha a longa jornada que o Rio Amarelo está prestes a iniciar. Ao deixar Longyanxia, cada gota d'água em breve se unirá para uma correnteza poderosa e agitada. Então mudarão para a mesma cor amarelada da terra, atravessarão grande parte da China e finalmente desaguarão no oceano. Nesse momento, o Rio Amarelo ficará imperturbável, mesmo diante do cenário mais vasto. Isso porque ele já provou o gelo das montanhas nevadas e amou a terra quente. Apoie Mingjing e Jianjiang.